Opa! Bom, o capítulo começa com Xiao Hu dizendo que, como esperado, toda a atenção da internet está na nova música do Prota e quase ninguém está prestando atenção no novo álbum vazado. E o Prota diz que isso é tudo que ele pode fazer agora e que Menglan está trabalhando duro nesses últimos dias para gravar as músicas para o novo álbum o máximo possível. E o Prota fala para eles lembrarem de postar antes. E Menglan diz o nome do Prota e sim então. E o Prota diz que tem outras coisas para atender e por isso ele vai sair primeiro. E ele diz que vai entrar em contato com ela mais tarde. Então, uma hora depois, no restaurante ocidental Iris Flower, no distrito de Dongpu, em Xangai, o Prota fala para Xiao Jie que aquele é o roteiro do filme que ele escreveu há alguns dias. E o Prota diz para ela pegar e levar para Mao quando ele chegar. E o Prota entrega o pendrive a ela. E Xiao Jie pergunta se esse é o script do filme e que este é o material principal do novo projeto da empresa. E ela pergunta por que o Prota não está lidando com isso pessoalmente. E o Prota diz que ela tem que ser quem lidará com isso, porque isso fará dela a presidente da Shanghai Entretenimento. E ela em pensamento se pergunta se o Prota quer que ela seja a presidente da Shanghai Entretenimento. E nessa hora, dois homens chegam, e o da esquerda pergunta se essa não é a Bela da escola da universidade de Zhuang. E o nome dele é Qi Shenghong, e é o irmão mais velho do Qin Jun, e filho de Qin Min, e é o presidente da Xuanqi Real Estate. E o da direita é o Qi Jun, e tem 45 anos, e é o principal acionista e diretor do grupo imobiliário Xuanqi, da cidade de Xangai. E Shenghong diz que já faz tempo desde a última vez que ele a viu, e que acontece que agora ela está com um cara rico, e ele diz que estava pensando que ela encontraria alguém melhor que ele, já que ela o rejeitou. E Xiao Jie fica irritada, e o Prota diz para ela não se preocupar, e que é apenas para ela ignorar eles. E Shenghong pergunta ao Jun o que ele acha, e se ela não é linda, e essa é a escola Bela, e que ele sabe que ele falou isso, e Jun diz que bem, e que ela é uma beleza top, e que pode imaginar como será confortável tê-la, e que Shenghong tem bom gosto. E Shenghong diz olá, e pergunta por quanto tempo ela vai ficar nessa aventura, e ele pergunta se ela se divertiu bastante com o amigo dela rico, e Xiao Jie pergunta se ele pode parar de dizer bobagem, e se ele não vê que está perturbando o jantar deles, e ela diz para o Prota não escutar esse babaca. E Shenghong pensa que o cara rico, no caso o Prota, nem reagiu quando as coisas foram levadas nessa medida e que ele deve ser fácil de lidar com o Prota. E ele pergunta a ela o que significa babaca e o que ela fez com os outros e que ele ainda nem começou. E o Prota diz para Xiao Jie jogar água neles e ela pergunta o que. E o Prota diz para ela não ter medo e ela joga água que acerta em cheio Shenghong e ele já levanta a mão e chama ela de e se ela acha que é especial. Só que o Prota chuta a perna dele, que o faz cair de cara na mesa em cheio, e Jun pergunta se ele está bem, e Shenghong diz que alguém o chutou, e Jun pergunta quem, e eles olham para o Prota, e dizem se ele realmente, e o Prota pergunta ao Sr. Qi se ele o viu chutar, e que então não o acusa sem evidências, e que se ele tem tempo para falar bobagens ali, o porquê ele não verifica as imagens de vigilância, e Jun bravo diz que voltará depois de verificar as imagens, e o Prota diz que ele e Xiao Jie estão no final da colocação da mesa, que é um ponto cego da câmera de vigilância, e que ele pode ter apenas desperdiçado a viagem dele, e Jun pensa que esse garoto acabou de admitir secretamente, e Jun diz que o Prota ousou tocar na cabeça do chefe, e o Prota diz a ele que Shenghong está perdendo a consciência, e Jun já grita por Shenghong, e o Prota diz para Jun levar ele para o hospital na hora, ou ele pode morrer, e Jun saindo dali diz que muito bom e que muito bem, e que ele vai lembrar do rosto dele, e Xiao Jie diz que eles, e o Prota diz que está bem, e que só é duas pessoas tolas, e o Prota diz para ela não ter medo, e ela diz que esse Shenghong tem uma história muito rica, e que a família dele vale mais de 10 bilhões de yuan, e ele sempre foi sem lei na escola, e ninguém ousava fazer nada com ele, e o Prota pergunta e daí, e ela diz que fez o Prota se meter em problemas, e ela pergunta se ele não está em perigo, e o Prota se aproxima dela, e diz que não é culpa dela, e ele diz que não vai deixar ela sofrer tanta injustiça, e que se ela encontrar tal coisa, basta ela quebrar uma garrafa de vinho na cabeça dele, e deixar as consequências para ele lidar, e ela fica feliz que chega até chorar. Então 3 horas depois de comer e discutir com Mao, Xiao Jie diz ao Prota que ele deve estar exausto de todo esse estresse nesses últimos dias, e ela diz que vai esfregar as costas para ele, e o Prota a puxa e diz que ela também trabalhou muito, e que não é para ela fazer nada e apenas entrar, e o Prota colado nela diz para eles fazerem junto e se limparem de todo o estresse nos últimos dias, e no celular do Prota chega uma mensagem
mensagem, dizendo ao Prota o porquê eles não conversam desde que ele voltou da cidade de Xangai, e pergunta se o Prota tem algum tempo para uma refeição amanhã, de acordo com os deveres como anfitrião, e a pessoa diz que também há algumas coisas que quer discutir com ele. No dia seguinte, o Prota diz que vai levar ao Xangai Entretenimento hoje, enquanto Mao leva ela pelo programa, e o Prota diz que tem alguns outros assuntos para atender, e que vai buscar ela à tarde, e nessa hora, uma gangue chega e pergunta e aí, e se o Prota deve dinheiro a alguém, ou deve a vida dele a alguém, e ele diz que o Prota pode ir com eles, pois tem alguém que quer ter uma boa conversa sobre a questão da dívida que o Prota deve, e o Prota diz que não sabe quem o enviou ali, mas o Prota diz que está muito ocupado hoje, e não tem tempo para brincar com ele, e um dos homens já parte para cima do Prota, e grita que isso não foi um pedido, e o Prota dá um sorriso de canto, e desvia com muita facilidade, e rapidamente o Prota devolve o soco, que acerta em cheio o homem, e os outros dizem para irem junto, e o Prota diz para Xiao Jie passar para trás, e o Prota desce uma voadora na cara de um, depois ele dá um murro na costela de outro, e por fim ele acerta em cheio um soco no peito de um, e o último capanga ali diz que o Prota é muito bom em lutar, e ele está com Xiao Jie como refém, e ele diz que se o Prota fizer um movimento, ele vai arranhar a cara dela, e o Prota só coloca a mão no bolso, e rapidamente joga o celular dele na cara daquele capanga, que é acertado em cheio na cara, e Xiao Jie fica sem entender, e rapidamente o Prota chega nela, e diz que bom que não houve lesões, e eles vão até aquele capanga, e o Prota pega o celular dele, e diz que vai ver se é Ding Huilong ou outra pessoa, e ele nota que são os irmãos Qi, e Xiao Jie rapidamente diz que sente muito por causar problemas para o Prota, e ele responde que já disse que não é culpa dela, e o Prota em pensamento diz que ele é Xiao Jie repetidamente, e ele pensa que não pode deixar aqueles dois irmãos da família aqui sozinho. Já mais tarde, Mao diz ao Prota que desde que o Prota veio para Xangai, ele tem que tratá-lo com essa refeição, e Mao pergunta o que o Prota está fazendo ali, e ele responde que segundo o tio Tang, o Prota diz que ligou para o Sr. Gu, e sabe que ele está quase pronto para lidar com a família Liu, e a família Li também, e que antes disso, o Prota diz que quer dar a eles outro grande presente, e o Prota pergunta se eles estão familiarizados com o imobiliário de Xuanqi, e Mao diz que os irmãos da família Qi apenas estão passando naquele terreno de 3 acres da cidade de Xangai, e nada mais, e Gu diz que eles não têm apoio da família deles por trás, e há rumores de que eles são apenas representantes de um antigo líder, e o Prota diz que o antigo líder faleceu, e o desenvolvimento deles terminou, e o Prota coloca o pendrive na mesa, e diz que essa é toda a sujeira dos irmãos Qi, e que se eles quiserem tomar, eles devem ter certeza de obter os 10 milhões de yuan da Xuanqi Imóveis, e Mao se choca, e se pergunta se assumiu o imobiliário de Xuanqi, e Gu diz que isso é tão grande, e ele pergunta se eles ofenderam o Prota, e o Prota diz que simplesmente não suporta ver eles causando problemas por ali, e o Prota pergunta que tal, e se eles estão interessados ou não, e Mao diz que para esse tipo de negócio com pouco ou nenhum risco, e Gu diz que se eles seguirem o Sr. Tang, provavelmente eles terminarão em 3 dias, e o Prota diz que com esse negócio, as famílias Gu e Tang podem ser consideradas meio aliadas, e o Prota pergunta se é certo, e Mao diz para o Prota que o que ele disse e que de qualquer maneira ainda é um negócio que vale bilhões de yuan, e ele diz para Gu para eles fazerem um brinde à aliança entre as duas famílias deles, e que depois de feito, a voz dele será muito mais importante na família dele, e Gu diz que se ele precisar de alguma ajuda no futuro, ele pode o avisar, que ele definitivamente fará, e Mao dá uma risada e diz que ok, e que ele é direto, e o Prota diz que é melhor para a família Gu não se envolver em lidar com a família Liu, e que mesmo que existam rumores no futuro de que as famílias Tang e Gu estão se aproveitando uma das outras, e que as famílias Tang e Li estão mensando com a família Liu, e a família Ding não pensará o contrário, e Gu diz que então há um significado mais profundo por trás, e Mao diz que eles estão falando do Prota, e ele dá uma risada, e diz que o Prota é uma pessoa pensativa. Então 3 horas depois que os 3 terminaram felizmente a refeição, o Prota e Xiao Jie estão deitados junto, e o Prota diz a ela para ela não se preocupar mais com os irmãos Qi no futuro, e ela diz que na verdade ela não é nada, e que ela só não gosta que eles o incomodem, e Huan Bing liga para o Prota, e diz que ele não a ligou por 2 dias, e depois foi e causou uma cena tão grande sem nenhuma palavra, e o Prota pergunta do que ela está falando, e ela olha uma notícia onde diz que a nova música da Menglan é lançada, e a rainha está de volta, e Menglan ganha 500 milhões em um dia, e é explosivo, e o Prota escreveu a letra e a música para o novo álbum da Menglan, e Huan Bing diz que a deixe perguntar, embora ela já saiba a resposta, e que
que o professor Shen-Wu, que se esforçou muito na Menglan, e ela pergunta se ele não poderia esperar para fazer a estreia dele, e o Prota em pensamento se pergunta se o novo álbum da Menglan foi lançado, e que ele estava tão ocupado hoje que não conseguiu verificar, e Huan Bin diz para o Prota voltar assim que terminar a tarefa dele, e que as coisas maiores estão esperando por ele em casa. Na manhã seguinte, o celular do Prota começa a tocar, e Menglan diz ao Prota que algo está errado, e ela pergunta se o Prota viu os tópicos da tendência online, e o Prota diz que bem, e que exceto pelo fato de levar a namorada dele para a empresa de Meng Hua, todo o resto do post foi fabricado, e a pessoa que fez esse post tem boas habilidades de escrita, e é uma história bem elaborada, e ela pergunta ao Prota se ele ainda está com disposição para brincar, e o Prota diz que visto que o novo alvo dela está bem, algumas pessoas devem contratar do Trolls para mexer com ela, e que essas histórias fabricadas não podem ser provadas, e morrerão em breve, e ela diz que agora existe todo jornalista fora da empresa, e ela pergunta se deve fazer uma declaração online para esclarecer as coisas, e ela em pensamento se pergunta se espalhar rumores não é assustador, e ela se pergunta e se eles descobrirem sobre ela e o Prota, e se ela realmente terá que se ajoelhar e pedir desculpas a Huan Bin, e o Prota diz que sabe com o que ela está preocupada, e ele diz para ela não ter medo, e que ela e a empresa não devem dizer nada online, e o mais importante agora é prender imediatamente o assistente da empresa no departamento de artes cênicas, Xu Xie e Lu Xishen do departamento de relações públicas, e eles venderam a mensagem dela em privado, e foram eles que fizeram o post online, e ela pergunta o que, e o Prota pergunta se ela não acredita, e ela diz que não, e que por agora é isso, e ela diz que cuidará disso, e que a propósito é melhor eles não se verem por enquanto, até que tudo se resolva, e após isso o Prota diz a Xiao Jie para ela não se preocupar, e que ela não precisa se preocupar com essas pequenas coisas, e que Mao a ensinará tudo o que ela precisa saber, e então não é para ela perder o tempo dela, e aprender tudo o que puder, e em breve eles irão para a cidade de Donghai. Então 3 horas depois, Su diz querido, e o Prota pergunta se ela está também ali, e ela diz que faz alguns dias que ela não consegue o ver, e ela diz que está com saudade dele, e que quer o beijar e abraçar, e Huan Bin em pensamento diz que Su geralmente é uma mulher normal, mas quando se trata do Prota, ela se torna anormal, e o Prota pergunta o que está acontecendo, e se Su tem mesmo que vir, e Huan Bin diz para ele mesmo perguntar, e o Prota chama por Su, e ele diz ao Prota que quer ter um bebê, e o Prota a encara em silêncio, enquanto ela está toda emotiva e vermelha, e Huan Bin só observa de canto de olho, e o Prota diz que ela pode não ter energia suficiente para cuidar da empresa enquanto estiver grávida, e ela toda radiante diz que sabe, mas que só quer ter um filho com o querido dela, e o Prota pensa que o relacionamento com Su não pode se tornar público agora, e mesmo no futuro também será muito difícil fazer-o assim, e que seria bom se ela tivesse um filho para fazer companhia, e fazer ela mais feliz, e o Prota passa a mão na cabeça dela, e diz que ok, e que eles terão um filho, e ela toda feliz com o resultado ali, diz que vai voltar para cuidar bem do corpo dela, e também se preparar para a gravidez, e ela diz que vai ligar para ele quando estiver pronta, e ela dá tchau a Huan Bin, e diz que vai sair, e Huan Bin diz que é essa menina, e que está realmente impressionada, e o Prota diz que Su parece estar com pressa, e ele pergunta se ela está com pressa também, e ela diz que também está ansiosa, mas está mais ansiosa para conhecer os pais dele, e então se não há mais nada para fazer hoje, ela diz para eles irem os ver, e o Prota pensa que parece que o pedido de Su deu a Huan Bin um pequeno estímulo que a faz querer solidificar a posição dela, e o Prota dá uma risada, e Huan Bin diz que sim, e quer para o Prota ir em frente e rir, e depois sair sem nenhuma objeção. Então um tempo depois, Huan Bin pergunta se o Prota cresceu ali, e ele pergunta o que aconteceu, e se ela não gostou, e ela diz que não há nada que ela não goste, e que só acha estranho, e ela pergunta como esse tipo de ambiente levou o homem dela para um homem tão bom, e o Prota diz que talvez ele é só muito gênio, e ela diz para o Prota não ser bobo, e irem. Já dentro da casa, o Prota diz à mãe dele e ao pai que essa é a Huan Bin, e a mãe do Prota diz para ela entrar, e o porquê ele está comprando tantas coisas, e o pai do Prota diz para eles não ficarem ali e irem se sentar. E nessa hora, alguém começa a bater na porta, e o pai do Prota vai atender, e diz velho Shen, e pergunta o porquê ele voltou, e ele diz que tem algo para o dizer, e lá dentro ele se choca, e pergunta se é a chefe Li, e o pai do Prota em pensamento se pergunta se o velho Shen está se referindo à namorada do filho dele, e o velho Shen diz a Huan Bin que ela pode ter esquecido, mas ele é Shen Jinye, da Shengye Chemical
Mikao, e Huan Bing diz olá para ele, e ele diz a Huan Bing que ela está falando com o Prota, e ela diz que o Prota é o namorado dela, e o pai do Prota diz para eles dois não serem estranhos, e que é para eles irem e se sentarem, e o velho Shen diz que o pai do Prota tem sorte, e que o Prota acabou de se graduar na faculdade, e ele já encontrou uma bilionária com uma história incrível, como a namorada dele, e o pai do Prota pergunta o quê? E se pergunta se bilionária, e o pai do Prota pergunta o que ele disse, e se o Huan Bing é uma chefe bilionária, e o velho Shen pergunta o que ele quer que ele diga, e que a futura nora dele tem grandes fábricas que produzem cosmético, e que tem um valor líquido de 2 a 3 bilhões de yuan, e o pai do Prota em pensamento diz que como pode ser isso, e como o Prota acompanha tal pessoa, e a mãe do Prota pergunta o que ele está falando, e que eles estão esperando ele para comerem, e o velho Shen diz que esse é um jantar de família, então ele não quer incomodar, e ele diz ao pai do Prota que eles vão conversar em outra hora. Então na mesa, a mãe do Prota diz para Huan Bing experimentar os vegetais que se adequam ao gosto dela, e ela diz ao Prota para não comer sozinho, e pegar alguns vegetais para Huan Bing, e Huan Bing diz à mãe do Prota que a comida é muito deliciosa, e o pai do Prota diz a Huan Bing que essa é a primeira vez que ela vai até a casa deles para jantar, e ele diz que está muito feliz, mas ele diz que tem que ser franco, e ele diz que ela é responsável por um negócio tão grande, e esta é a situação da família deles, e ela é uma menina tão boa, mas ele diz que tem medo, e que o Prota vai se segurar nela, e Huan Bing séria diz que está grávida aos pais do Prota, e eles ficam em completo choque, e a mãe do Prota pergunta se ela está grávida, e há quanto tempo ela está grávida, e Huan Bing diz que não há muito tempo, e que descobriu quando foi ao hospital fazer um exame físico, e o médico a disse que ela estava grávida há cerca de 20 dias, e o pai do Prota pergunta o que há de errado com ele, e se ele nem sabe tomar medidas de segurança, e ela diz ao pai do Prota que não foi o Prota que foi descuidado, mas sim ela que pediu isso ao Prota, e ela diz que tem 27 anos e alcançou um pouco de sucesso na carreira dela, e quando se trata da questão de ter um filho, o Prota não está muito ansioso, e ele é 5 anos mais novo que ela, e o Prota acabou de se formar na faculdade, e talvez o Prota não queira entrar nisso tão cedo, e o pai do Prota diz que Huan Bing está disposto a se casar com ele e ter filhos, e ele ainda não quer, e a mãe do Prota diz que ela não vai ficar feliz com ele, se ele não agir assim, e ela pergunta ao Prota como ele pode tratar uma senhora assim, e a mãe do Prota diz a Huan Bing para não se preocupar, e que no futuro ela cuidará das coisas para ela, e que se o Prota não a escutar, ela ajudará ela a lidar com ele. Já mais tarde naquela noite, o Prota e Huan Bing estão deitados, e Huan Bing fala que quando disse aos pais do Prota que ela estava grávida, ela só disse sem pensar muito, e ela diz que espera que ele não esteja irritado, e o Prota pergunta o que há para ficar irritado, e o Prota diz que eles vão apertar e implementar, e ela pergunta se o Prota vai ficar bem, e que Su também quer ter um filho, e o Prota já se vira na cama, e diz para ela não se preocupar, e que ele pode lidar com isso, e Huan Bing diz que sim, e que tem certeza que ele pode, e é por isso que Mu, Su, Xiaojie, Yurong e Menglan, e o Prota diz que parece que é a hora de punir uma certa pessoa, e ela chama o Prota de garoto mau. No dia seguinte, o Prota está no telefone com o chefe Tang, e o chefe Tang diz que Mao teve um acidente, e o Prota pergunta como ele está, e o chefe Tang diz que ele passou pela interseção da avenida Tongxiang há mais de 10 minutos, e foi atropelado por um caminhão que passava no sinal vermelho, e agora ele está no hospital, e o motorista que causou o acidente fugiu, e ele diz que falou com o Gu pelo telefone, e ele acredita que eram os irmãos Qi, tentando a vingança deles, e o Prota se levanta e pensa que não, e que os irmãos Qi são como gangsters de rua, e não ousam causar acidentes de carro ou assassinatos, e o Prota diz ao chefe Tang que esse é um assunto que não pode estar relacionado à família Qi, e eles dizem que deve persuadir a Gu a não agir precipitadamente, e o Prota diz que vai tentar descobrir quem fez isso, e o chefe Tang pergunta se o Prota suspeita que mais alguém está por trás disso, e o Prota diz que bem, e pede que por favor o ajude a encontrar conexões e ajustar o monitoramento da seção da estrada onde Mao teve o acidente, e o chefe Tang diz que ok, e que o dê 30 minutos para isso, então 30 minutos depois, o Prota diz que com certeza não são os irmãos da família Qi, e é Cao Liang Peng, da cidade de Xangai, e Huan Bing pergunta se deveria haver algumas pessoas que queriam derrubar Mao, e o Prota responde que alguns minutos antes e depois do acidente de Mao, 80% do tráfego no setor da estrada veio do grupo de Cao, e Huan Bing pergunta como que o Prota sabia que esses muitos anos veio do grupo dele, e o Prota diz que é corretor de informações, e por isso pode identificar as facções de figuras influentes e os carros que podem usar, e o Prota liga para Gu, e diz para ele verificar os registros de chamada de Cao, para saber com quem ele falou antes e depois do acidente de Mao, e que o agrade se for preciso, mas detenha depois que ele confessar, e Gu diz que ok, e que vai fazer
fazer isso. Meio dia depois, na cidade de Xangai, Gu está sentado e fumando, e um dos caras que foi pego por Gu diz que está errado por tomar ações contra Mao, e ele pede que por favor o poupe, e que ele sabe que estava errado, e não fará isso de novo no futuro. E Gu pensa que é como o Prota disse, Kao é a pessoa por trás disso, e ele joga o cigarro no chão, e diz que continue batendo neles, e o que acontecer com Mao determinará o que vai acontecer com eles, e Gu diz para eles não se preocupar, pois ele cobrirá as contas médicas. E um tempo depois, o Prota está dirigindo o carro dele, e Huan Bing pergunta se Menglan de novo, e o que ela quer de novo, e se ela não voltou para a cidade de Shanghai ontem, e o Prota responde que ela saberá assim que atender a chamada, e ela atende e diz olá, e Menglan fica sem entender, e diz que então não é o Prota, e se é Huan Bing, e Huan Bing pergunta o que, e quantas ações, ela diz que ele queria dela, e se 50%, e Menglan diz que a questão dos tópicos de tendência foi resolvido, e os instigadores por trás dela também foram encontrados, e agora ela quer falar com o Prota sobre o que eles falaram antes, e que ele quer 50% de participações da música de Meng Hua, e Huan Bing pergunta o que, e quantas ações ela diz que o Prota queria dela, e se 50%, e Menglan concorda, e Huan Bing pergunta o que, e se ela vai concordar com isso, e Menglan fala que não tiveram uma boa conversa da última vez, e que agora ela quer ter uma boa e detalhada conversa com o Prota dessa vez, e Menglan diz que só quer perguntar quando que o Prota voltará para a cidade de Xangai, e o Prota fica em silêncio durante a ligação. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo. E se gostaram, não esqueçam de deixar o like, o seu comentário e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.